É isso aí, pessoal. Nossa aula agora vai ser a aula a respeito do processo administrativo, procedimento e o processo administrativo tributários aqui no município do Rio de Janeiro. Você que está estudando aqui com o professor Tudão, seja bem-vindo. Você que ainda não é aluno, se inscreve aí, né, no nosso canal do YouTube. Sempre tem coisa nova aí para vocês, mas o mais importante é você estar aqui com a gente. A gente quer facilitar a tua vida aí no estudo de uma lei, a princípio, que vai cair com 10 questões peso 2 nessa prova de vocês. Então, como eu falei para vocês, o importante aqui é você conhecer que nós temos tanto o processo administrativo, que se inicia através de um procedimento do fiscal, seja através de uma auto-infração, um auto de constatação, seja através de uma apreensão, seja através de uma notificação de lançamento, ou até mesmo de uma visita inicial até o estabelecimento do prestador de serviço, mas também depois nós temos o processo administrativo, que justamente é o papel ou eletronicamente feito justamente para cobrar o tributo ou para outras situações que não sejam nem situações, por exemplo, que haja algum tipo de, vamos dizer assim, lide, né, contenda tributária, tá bom? Mas vamos ver então como é que funciona essa informação estudando comigo aí o decreto que trata a respeito, né, na prova do processo administrativo tributário. Então ele fala assim para nós, veja lá, né? Introdução, o artigo 1º, o procedimento e o processo administrativo tributários, que justamente são os dois assuntos importantes aqui deste nosso decreto, regem-se pelo disposto neste decreto, salvo quanto à matéria objeto de legislação específica. Então, regra geral, procedimento e processo tributário vão estar nesse decreto. Considera-se procedimento ou processo administrativo tributário aquele que versar sobre a aplicação ou a interpretação da legislação tributária. Então, tudo aquilo que tiver relacionado com a aplicação da legislação tributária, seja para cobrança de tributo, reconhecimento de isenção, reconhecimento de imunidade, alguma situação relacionada à verificação quanto à base de cálculo do IPTU no município. Então, qualquer uma dessas situações, tanto quanto a aplicação ou quanto a interpretação, então você tem uma dúvida na legislação tributária e na aplicação dela no mundo dos fatos. Então você vai lá e entra com uma consulta tributária. Isso também está regido pelo nosso decreto. O procedimento, o que é o procedimento? Pensa no procedimento quando ele fala aqui, em algo que vai ser feito pelo fiscal, ou seja, você. Então você, quando vai na empresa, será iniciado de ofício, ou seja, de forma obrigatória, ou por ato da parte interessada, né, como ele fala aqui, ou por ato da parte interessada, e organizado em ordem cronológica, com as folhas numeradas e também rubricadas. Veja, então nós temos, professor, procedimentos que são feitos de ofício e tem procedimento que é feito pelo próprio sujeito passivo. Como ele fala, seja por ato de ofício ou seja por ato da parte. Dá um exemplo, professor, de um procedimento feito por ordem da parte, por exemplo. Então, quando ela paga o débito a maior, a gente fala que ela tem direito a pedir de volta o dinheiro que ela pagou a maior de tributo. Então, é a repetição do indébito tributário, do débito indevido, do débito cobrado indevidamente ou pago indevidamente. Então, quem entra com pedido de repetição de indébito é justamente o contribuinte. Então, tem procedimentos administrativos que vão começar com o procedimento do contribuinte. Agora, o auto de infração é o nosso exemplo mais clássico de um trabalho do dia a dia da fiscalização de auferir o tributo, verificar se a matéria é tributável, verificar o montante do tributo devido, a penalidade aplicável. Então, tudo que está lá no artigo 142 do Código Tributário Nacional é para nós um procedimento que se inicia de ofício, né, através da lavratura do auto de infração. Tá certo? Então ele fala assim, ó, o preparo e o procedimento compete ao órgão incumbido de administrar o tributo ao qual versar. Então vou lembrar você, né, uma coisa interessante, que são vários os tributos cobrados pelo município do Rio de Janeiro. E tem uma parte que são tributos relacionados aos bens imóveis. E no caso dos bens imóveis, estamos falando de IPTU, estamos falando de TBI, que são impostos que incidem ou sobre a propriedade ou sobre a transmissão de bens imóveis. Mas também é cobrada a contribuição de melhoria, talvez a taxa de coleta de lixo. Então, os bens imóveis têm tributos que a gente chama de imobiliários. Em compensação, dentro da nossa Secretaria de Finanças aqui do município do Rio de Janeiro, nós temos
os tributos que não têm nada a ver com imóveis. É o caso do ISS, que é cobrado do prestador de serviço. Então, veja, o ISS é cobrado do prestador de serviço, então para nós é um tributo mobiliário. Então, eu vou chamar assim, para você poder ter um entendimento de que há tributos imobiliários ou tributos mobiliários. O que significa isso? Uma classificação, né, em duas vertentes. Os tributos imobiliários têm a ver com os bens imóveis. E os tributos mobiliários é tudo que não tem a ver com imóvel. Então, exemplo de tributo imobiliário no município do Rio de Janeiro, IPTU. Outro exemplo, ITBI. Outro exemplo, contribuição de melhoria. Exemplo de tributos mobiliários, ISS. Muitas taxas que não tem nada a ver com imóvel. Tudo bem? A COSIP, ela é cobrada, né, de quem detém imóveis no município. Então, ela seria também um tributo imobiliário. O processo administrativo tributário inicia-se pela, que é uma frase de prova que eu vou botar toda em verde para chamar bastante a atenção do meu aluno. Isso aqui é uma frase de prova, tá legal? O processo administrativo tributário, ou seja, o PAT para os íntimos, que é o que a gente vai estudar aqui, ele se inicia pela impugnação. Qual que é o problema aqui, Tudão? O problema é que a impugnação é a defesa do sujeito passivo. E, muitas vezes, nas provas, não cai isso. Por quê, professor? Muitas provas dizem que o processo administrativo tributário se inicia com a lavratura do auto de infração. E existe uma corrente doutrinária que fala que a lavratura do auto de infração já gera o que seria a lide. Mas isso não é verdade. Inclusive, os tribunais se posicionam dessa forma como está previsto aqui na lei e no decreto carioca. Por quê? Porque entendem os tribunais que o fato de lavrar o auto de infração por si só não institui a lide. O fato de lavrar o auto de infração, a princípio, simplesmente institui um dos lados de cobrança, mas o outro lado tem que se pronunciar, que é justamente a impugnação. A impugnação é que inicia a lide, é que inicia a contenda, porque o fisco determina, você, né, fiscal municipal, você entendeu que o contribuinte, a empresa X, está devendo o tributo para o município. A empresa X tem o seu direito de reclamar junto à primeira instância. A essa reclamação junto à primeira instância, que é prevista no CTN, no artigo 151, essa reclamação para nós, aqui no município do Rio de Janeiro, a gente vai chamar de impugnação. Então, você tem uma impugnação. Então, quando a empresa X recebe o auto de infração e vai lá, tem lá um determinado período, ela entra com a sua impugnação, aí, quando ela entrou com a sua impugnação, olha lá, inicia-se com a impugnação, apresentada em hipóteses previstas nos artigos 79 e 118b. Então, é nessa impugnação que nós temos, então, a existência do processo administrativo tributário. E aí você tem o nascimento, né? Guarde isso. Aí você tem o nascimento do processo. Essa informação eu boto aqui como muito quente para a prova dos senhores, né? Segundo o meu colega, meu querido filho, essa informação é fervente. Não é nem quente, já ultrapassou o quente, é fervente. Você entende? Um caldeirão de fogo nessa informação aqui. De tão quente que é. Tá bom? Bom, dos postulantes. Quem é que pode entrar com o pedido junto ao processo administrativo tributário, junto ao município do Rio de Janeiro? Então, quem é postulante? Postular é justamente você, a princípio, adentrar junto com o processo administrativo tributário. Veja, o primeiro postulante é o próprio sujeito passivo da obrigação tributária, seja ela a principal de pagar ou a acessória de fazer ou não fazer, que não seja pagar. Poderá postular de forma pessoal, ou seja, ele mesmo entra com a impugnação, ou através de terceiros, mediante uma procuração com poderes específicos e firma reconhecida, ou seja, com uma assinatura verificada por cartório. Ou seja, o próprio sujeito passivo é o grande integrante dessa relação, né, junto ao fisco. Ou seja, se ele, a princípio, foi acusado de estar devendo algum determinado tributo, então ele já é a pessoa que, a princípio, vai se defender, seja de forma pessoal, seja através de procuração, ou seja, através de um procurador com procuração com firma reconhecida. Tá certo? Será admitida a apresentação de uma cópia dessa procuração,
mas desde que devidamente autenticada. Então a gente quer fazer provas de ser realmente aquele procurador, pode responder pela empresa. Ou ainda cópia e o respectivo original. E aqui é uma situação interessante, ó. Quando você fala assim, ó, venha e traga a cópia e o respectivo original. Por que eu posso fazer isso, eu, servidor público? Porque eu tenho o que nós chamamos de importante informação, ó, fé pública naquilo que eu assino. Opa, você como auditor fiscal da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, você tem fé pública, você é um servidor público, tem fé pública. Tudo aquilo que você vê e que você assina embaixo, você chancela lá aquela afirmação, para nós, de cara, dá fé pública. Então a gente já tem ali uma determinada situação onde, se você pegar o original e fizer uma cópia no próprio impressora da Secretaria da Fazenda, e você, a princípio, pegar, olhar as duas, ver que tá legal e bota lá uma assinatura tua, aquilo tem fé pública. Você não precisa ir para o cartório para poder reconhecer a firma. Ou, perdão, não reconhecer a firma, mas reconhecer pela originalidade, né? Conferir com o original. Você não precisa. Basta a sua assinatura fiscal que você tem, né? Fé pública. Artigo 3º. E se for uma sociedade de fato, professor? A sociedade de fato, condomínio, espólio, a massa falida ou qualquer outro conjunto de pessoas, coisas ou bens, sem personalidade jurídica, será representada para fins deste decreto por quem estiver na direção ou na administração dos bens. Agora vem a situação interessante, né? Na data da petição. Veja que aqui eu coloquei um monte de gente, né, professor? Exatamente. Botei sociedade de fato, que é aquela que a princípio não tem uma constituição feita junto ao cartório de registro de pessoas jurídicas ou junto à junta comercial do Estado, né? A massa falida, o espólio, outro conjunto de pessoas, todas essas vão ser representadas por quem a dirige ou por quem administra seus bens. E veja, o modus temporal, ou seja, o tempo acaba sendo muito importante aqui, porque eu tenho que ver exatamente qual foi o momento que ela nasceu ou que foram assinados aqueles documentos para a gente descobrir quem é que vai responder por aqueles atos. Por isso ele fala na data da petição. Tudo bem? Bom, as pessoas jurídicas agora, representantes de classes ou representantes de moradores. Representantes de classe são os sindicatos, de moradores são as ONGs ou as representantes de um determinado bairro da cidade. Categorias econômicas, categorias profissionais, sindicatos podem postular nos casos em que buscam orientação para assuntos de interesse dos seus representados. Ou seja, a gente permite que dentro do processo administrativo tributário, algumas determinadas entidades, algumas determinados representantes, seja de classe, de morador, de empregados e empregadores, esses representantes podem postular para todos os seus representados. Então, pode um sindicato entrar com algum tipo de defesa ou algum tipo, por exemplo, de uma consulta tributária. É facultado, então, ao postulante ou a quem o represente ter vista aos processos do que for parte. O que significa vista ao processo, professor? Bom, uma das coisas que os advogados mais gostam de anular, é isso que eu vou falar, hein? Uma das coisas que os advogados mais gostam de anular no trabalho fiscal é justamente quando há, né, um problema no que a gente diz assim, na defesa do contribuinte, porque a ampla defesa é garantia constitucional. A ampla defesa e o contraditório são garantias constitucionais. Então, quando o contribuinte não tem acesso à ampla defesa, a gente diz que houve um cerceamento de defesa. Para evitar esse tipo de cerceamento de defesa, ou seja, dificuldade de que o contribuinte possa se defender, o cerceamento de defesa ele acaba sendo extremamente importante. Então, é facultado ao postulante ou quem represente ter vista ao processo do qual for parte, para que não haja acusação de que o fisco não permitiu ao contribuinte se defender. O cerceamento de defesa é tão grave, porque ele está tirando uma garantia constitucional de contribuinte da ampla defesa, que se acontecer o cerceamento de defesa, o que a gente diz? A gente fala assim, aconteceu o cerceamento de defesa, eu já sei que estamos diante de uma situação onde aquele determinado contribuinte, ele, de alguma forma, né, teve a sua defesa cerceada, então a ampla defesa e o contraditório alcançam aquele determinado contribuinte. Tá certo? Então, fica aquela determinada situação para a gente poder levar o entendimento ali para a nossa prova.
tá bom? Então, vamos a algumas perguntas. Professor, tem questão inédita nesse nosso curso? É claro, meu querido. Só alegria. Vamos para algumas questõezinhas boladas por mim, estilo Fundação Getúlio Vargas, estilo a banca que vocês vão pegar pela frente, tá certo? Então, ó, questão inédita do Tudão. Assinale verdadeiro ou falso e coloque a sequência correta. O procedimento e o processo administrativo tributário regem-se pelo disposto neste decreto, no caso, o decreto que estamos estudando aqui com você, né? O decreto que está, a princípio, sendo trazido aqui em nosso estudo. Então, estamos falando aqui, ó, do decreto 14.602 de 96, né? Então, ele está falando aqui para nós. Então, ó, no decreto 14.602 de 96, inclusive quanto à matéria objeto de legislação específica. Quando ele fala inclusive quanto à matéria objeto de legislação específica, tomem um certo cuidado, porque isso não é verdade. Essa é a única exceção. Ou seja, olha como é que é fácil fazer questão para pegar o aluno. Se a matéria tem legislação específica, o próprio STJ, nos conflitos de normas, já estabelece a legislação e também, né, o próprio direito processual civil. A legislação específica, né, prevalece sobre a legislação geral. Então, por isso que ele não fala inclusive. Esse inclusive aí é falso, tá certo? Esse inclusive você coloca aí como falso, tá certo? Considera-se procedimento ou processo administrativo tributário aquele que versar sobre a aplicação ou a interpretação, né? Sobre a aplicação ou a interpretação da legislação tributária. Essa, então, a primeira foi falsa e a segunda a gente está vendo aqui que ela é totalmente verdadeira, de acordo com o que a gente acabou de ler. O procedimento será iniciado de ofício ou por ato da parte interessada e organizado em ordem cronológica, com as folhas numeradas e rubricadas. O que é essa ordem cronológica? A gente não falou lá na hora que a gente estava lendo o texto, mas agora é interessante. A ordem cronológica é sempre assim. Na frente, num documento, dentro no processo administrativo tributário, na frente estão as informações primeiras, ou seja, conforme as informações novas foram chegando, você vai colocando para trás. Então, a folha número 1 é a folha líder, é a folha que encapeia o processo. A folha número 2, ela dá as primeiras indicações sobre o processo e assim vai. O contribuinte entrou com mais 50 folhas, tudo isso vem depois da acusação. Aí o fisco vai lá e, a princípio, faz a sua manifestação, aí entra depois da defesa. E assim vai. Tudo que é parte, por exemplo, que for acrescentada ao processo vai sendo colocado depois daquilo que já veio. Por isso, as últimas folhas são as mais novas referentes ao processo. Então, existe uma ordem cronológica. Não pode botar as folhas dentro do processo a qualquer jeito, né? Mas de forma a cumprir uma ordem cronológica. Quando as folhas são em papel, todas elas recebem uma numeração, folha 1, 2, 3, 4, 5. E quem, a princípio, numera, também faz a sua rubrica. Ou seja, ele deixa a sua marca de que foi ele. Quando o processo eletrônico não tem mais essa assinatura papel. Na verdade, quando o processo eletrônico, quando você coloca uma folha no processo, ele já vai eletronicamente ser assinado pelo fiscal através do seu e-CPF. Tá certo? Mas essa informação toda está verdadeira. Essa terceira pergunta aqui, ó, coloque aí, verdadeiro. Porque o procedimento será iniciado por ato de ofício ou por ato da parte interessada. Verdadeiro essa parte. Organizado em ordem cronológica, sim. Primeiro as folhas mais antigas, depois vão as mais novas. As folhas serão numeradas, legal, quando é papel é isso mesmo. E rubricadas, sim. Quem, a princípio, coloca a folha, assina a folha. Beleza? Então, esse item 3, verdadeiro. Item 4. O preparo do procedimento compete... O que é o preparo de um procedimento, professor? Preparar um procedimento é justamente quando você, a princípio, coloca aquele determinado procedimento, né? Preparo, na verdade, é quando você, a princípio, faz toda a arrumação daquele determinado procedimento para que ele possa ir a julgamento. Então, quem, a princípio, né, administra aquele tributo, então eu falei, tributos mobiliários, são aqueles que não têm a ver com imóveis. Então, quem, a princípio, administra dentro da Secretaria de Finanças aqui do município, a parte mobiliária, então, normalmente está relacionado ao pessoal do ISS.
quem administra a parte imobiliária está relacionado ao pessoal do IPTU e do ITBI. Quer dizer, então, quem vai preparar para julgamento desses processos são justamente aqueles responsáveis por cada uma das suas áreas. Tá certo? Coloque aqui, né, esse item também como verdadeiro. E, finalmente, o item 5. O processo administrativo tributário inicia-se com a lavratura do auto de infração. Cara, como eu estou esperando essa questão na prova de vocês? O que eu falei aqui para você agora há pouco? Isso aqui é pelando, é quentíssimo, é fervente. Que nem o meu filho Vitor fala, né? O Vitor é o tudinho. Então, o fervente é justamente, a gente fala que é justamente aquela situação que mais tem chance de cair na prova, porque é uma frase de prova. O processo administrativo tributário se inicia no estado, né, no município do Rio de Janeiro, com a apresentação da impugnação pelo sujeito passivo, e não com a lavratura do auto de infração pelo fisco. Então, esse item 5 está falso. Então, a primeira e a última frase são falsas e as restantes são verdadeiras. Gabarito da questão, alternativa à letra C. O que vocês acharam dessa questão inédita, hein? Muito boa, Tudão. Faz mais questão inédita para nós aqui, porque é o que há para a gente poder estudar esse processo administrativo tributário. Então, o aluno fala para mim, não tem questão. Pois é, no nosso simulado eu vou trazer essa questão e outras, né? Para você treinar. Mas vamos lá, vamos para mais questão. Então, eu não fiz só uma, não. Calma, meu querido. Vai ser assim, né? Assinale verdadeiro ou falso e coloque na sequência correta. O sujeito passivo da obrigação tributária principal ou acessória poderá postular pessoalmente ou através de terceiros, né, mediante uma procuração com poderes específicos, e essa procuração tem que ter a firma reconhecida. Coloque aí, verdadeiro. Exatamente o que está previsto no decreto. Então, é possível o sujeito passivo postular. Ele pode postular, ou seja, ele pode entrar com a sua defesa de forma pessoal ou através de um terceiro que teria procuração com poderes específicos e firma reconhecida. A procuração com poder específico, ela tem que citar literalmente, ó, estou com procuração para defender o sujeito passivo no auto de infração número tal, junto à Secretaria de Finanças aqui do município do Rio de Janeiro, tal. Tem que ter poderes específicos e a firma tem que estar reconhecida, ou seja, em cartório tem que ser reconhecida a firma. Será admitida a apresentação de cópia da procuração, devidamente autenticado, ainda a cópia respectiva original para que seja autenticada pelo servidor que receber. Lembra que eu falei para vocês a respeito da fé pública? Então, ou você pede que ele tenha a cópia autenticada no cartório, então o cartório já comparou com o original, ou você pede que ele traga o original e a cópia, porque aí você vai comparar os dois e você mesmo dá a assinatura de que a cópia que ele trouxe confere com o original e fica com a cópia e deixa ele ficar com o original. E é assim que funciona. Verdadeiro esse item 2. Verdadeiro. A sociedade de fato, condomínio, espólio, massa falida ou qualquer outro conjunto de pessoas, coisas ou bens sem personalidade jurídica será representado por efeito desse decreto por quem estiver com maior participação na empresa na data da petição. Não, por quem for da direção. Quem assina pela empresa. Não quem está com maior participação, isso pouco interessa. Então, o item 3 aqui é totalmente falso. Então, a primeira é verdadeira, a segunda é verdadeira e a terceira é falso. Gabarito da questão, alternativa letra E. Beleza? Outra questão. Outra questão inédita, professor? Exatamente. Olha só que questão interessante. Ó. Essa questão é um tipozinho de questão que você fala, pô, mas eu já estudei isso, acabei de ver isso com tudão, eu li a lei, mas não prestei atenção na lei. Calma, meu querido, que isso é normal, tá? Não fique chateado. Isso é normal. Você viu, mas não viu. Veja lá. Assinale verdadeiro ou falso e coloque na sequência correta. As pessoas jurídicas representantes de classe, moradores, categorias econômicas ou profissionais não podem postular. Totalmente falso. A gente viu que essas pessoas jurídicas, elas podem sim postular, né? Então, quando ele falou isso aí para nós, isto é falso. Tá certo? Falso. As pessoas físicas, representantes de classe, moradores, categorias econômicas ou profissionais podem postular
nos casos em que buscam orientação para assuntos de interesse de seus representados. Não é pessoas físicas, né? Não é o diretor do sindicato. Não, é pessoa jurídica. Então, falso também. Primeira falsa, segunda falsa. Bom, as pessoas jurídicas, aí ele fala a frase verdadeira. Ó. Representante de classe, representante dos moradores, categorias econômicas, categorias profissionais, podem, então é facultado, postular, no caso que busquem, orientação para assuntos de interesse de seus representados. Aqui colocamos o quê? Verdadeiro. É facultado ao postulante ou a quem o represente ter vista aos processos em que for parte. Também coloque aí, ó, verdadeiro. Então, na verdade, né, visto ao processo, que é do cerceamento de defesa, a gente viu que é verdadeiro. O gabarito da questão, as duas primeiras são falsas e as duas seguintes verdadeiras. Gabarito da questão, alternativa letra B de bola. Fechou? Professor Tudão, quanta informação útil e como que é legal fazer questões inéditas, né? Logo depois que eu estudei a matéria, porque aí eu estou fazendo uma fixação daquilo que é mais importante. Na próxima aula eu já fiz 7 questões inéditas aí para você, tá bom? Opa, demorou. Vamos lá estudar o processo administrativo tributário com o estudo dirigido do Tudão firme, item a item. Fique com Deus, bons estudos e até a próxima.